Olá, mulheres. Olá, minhas irmãs leoas. Nós estaremos hoje dando continuidade ao capítulo de número 6. Esse é o áudio de número 14 do livro Despertar da Leoa. Levante-se e transforme seu mundo, da Lisa Bevere, da editora Chara. Vamos lá? A distorção do Twitter. Você provavelmente já ouviu falar ou participou da forma abreviada de comunicação eletrônica chamada Twitter. Ela é boa para fragmentos de informação e, na melhor das hipóteses, fornece apenas janelas sobre problemas da vida e do pensamento. Um dia postei um conceito que eu abordara em detalhes do meu livro A Força de Ser Mulher, Descobrindo o Poder da Alma Feminina. Era uma criação sobre liderança. O gênero somente não qualifica um homem para liderar, assim como o gênero somente não deveria desqualificar uma mulher. A virtude qualifica tanto o homem quanto a mulher. Por favor, observe que eu não restringi o conceito à liderança da igreja, nem o confinei ao casamento. Eu simplesmente disse que a virtude era uma qualidade necessária para os líderes, quer eles fossem homens, quer mulheres. Coloquei isso no Twitter, que automaticamente o publicou em minha página do Facebook. Então fui cuidar do meu dia. Não pensei que o que eu dissera era controverso. Eu achava que era um fato. Não fazia ideia de que tipo de explosão radioativa se seguiria através da minha declaração. Quando recebi mais de 100 respostas a partir desta postagem, soube que havia atingido um ponto nevrálgico. Enquanto eu estava ocupada com as minhas atividades diárias, um debate se levantara no Facebook. Algumas mulheres cristãs ficaram furiosas. Como você ousa dizer que uma esposa poderia liderar seu marido se ela se considerasse mais virtuosa? Escreveu uma mulher. Tudo bem, mas foi isso que eu disse? Outras me acusaram de descartar textos bíblicos que diziam que só um homem poderia ser um presbítero na igreja. Eu havia mencionado a função do presbítero na igreja? Depois houve uma discussão sobre liderança em geral. Algumas mulheres explicaram para a audiência do Facebook que uma mulher nunca deveria ser uma líder. Uma jovem sincera, em busca de esclarecimento, levantou a questão. Vocês estão dizendo que a esposa de um pastor sênior não é uma líder? A resposta foi retumbante. Não, ela não é uma líder. Ela tem a honra de apoiar o seu marido. Agora eu estava confusa. Enquanto as opiniões pipocavam, o diálogo se transformou em uma discussão sobre submissão. Algumas argumentavam que eu era uma líder. Outras diziam que eu não era, simplesmente porque eu era uma mulher. Então demonstraram compreensão para comigo, porque eu era submissa ao meu marido e, portanto, eu era uma líder debaixo dele. Vamos fazer uma pausa e raciocinar juntas. Porque sempre que surge uma discussão sobre gênero, ela parece estacionar em um problema relacionado à submissão das mulheres aos homens. Se eu sou uma líder, é porque Deus me fez uma líder. É muito simples, basta observar que os líderes têm pessoas que os seguem. Alguns de nós somos líderes, quer tenhamos nos proposto a ser, quer não. Então Deus ajuda todos nós a liderarmos pelo exemplo. Para esclarecer a confusão, vamos ler como Paulo convoca Timóteo à liderança. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 10. Um líder deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospedeiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho, não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais às críticas e nem movido pela ganância. Deve administrar bem os seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da igreja de Deus?
Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba a cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções na igreja. Cristãos sérios, sem falsidade e não muito chegado em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo ministério da fé, pelo mistério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados e se mostrarem que são capazes, que assim assumam sua função. Nesses versículos, Paulo enumera as qualificações da liderança masculina. Então ele continua dizendo, do versículo 11 ao 13: Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, as mesmas qualificações, sérias e confiáveis, não devem ser faladeiras nem muito chegadas a vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. O que cumprem devidamente o papel de servos serão respeitados. Um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. Porque Paulo faria uma lista das qualificações da liderança necessária às mulheres se o gênero dela fosse suficiente para desqualificá-las? Quando John e eu contratamos alguém para uma função em nosso escritório ministerial, fazemos uma lista de qualificações. Se os candidatos não estiverem qualificados, nós não o contratamos. Não importa se são homens ou mulheres. Paulo não disse: se um líder não for homem, não confie o cargo a ele. Na verdade, o que ele disse foi: seja homem ou mulher. Se eles não atenderem às qualificações, não os indique. A ênfase de Paulo estava em uma lista de qualificações. Paulo não disse que deviam ser feitas exceções para as mulheres. Elas teriam de ser modelo dos mesmos padrões. Você pode perguntar: e quando a recomendação de que o presbítero deve ser marido de uma só mulher? Bem, as mulheres se casavam. As mulheres. Um minuto. As mulheres não se casavam com muitos maridos, de modo que essa diretriz foi exclusiva para os homens. Em 1 Timóteo, capítulo 13, do 11 ao 13, Paulo instruiu Timóteo quanto às qualificações das mulheres da liderança, e depois continuou explicando-as como relação às servas ou diaconisas na igreja. Como eu sei disso? Vamos ler os versículos 1 e 2 e observar o que foi dito antes da descrição detalhada ter sido dada para os homens. 1 Timóteo, capítulo 3, 1 e 2. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo, mas há algumas condições. Observe a palavra alguém. Do mesmo modo, as versões Almeida, Revista e Atualizada e a nova versão internacional também dizem alguém. Porque as mulheres podem ser líderes em todos os lugares, menos na igreja? Se Deus não teve problemas em outorgar poder às mulheres antes e depois da queda, por que somos reticentes em outorgar poder a elas depois da redenção? A certa altura, o debate entre as mulheres no Facebook ficou tão intenso que um homem entrou e perguntou: por que vocês mulheres estão discutindo entre si? Precisamos da sua contribuição, mas vocês estão impedindo umas às outras. Há muita verdade no que ele disse. Costumamos impedir ou minimizar umas às outras, em vez de apoiarmos e encorajarmos umas às outras. E a causa é a de Cristo. Perpetuamos uma opressão que nos torna ineficazes para sermos tudo o que devemos ser como mulheres e como cristãs. Esse incidente inesperado nas redes sociais me lembrou das necessidades dos problemas de gênero serem tratados não apenas na família, mas também na igreja. O mundo em que vivemos precisa ver o verdadeiro coração de Deus e a sua intenção original modelados em todos os aspectos da vida e da liderança dos filhos e filhas de Deus.
atitudes sexistas. Eu adoraria pensar que não é mais necessário tratar de atitudes sexistas na igreja norte-americana. Sim, estou selecionando deliberadamente a minha nação. Quando viajo e tenho a oportunidade de ter uma visão maior do mundo, vejo que a nossa tradicional falta de envolvimento feminino não acontece em outros lugares do globo. Em algumas nações, não haveria igrejas se não fosse pela contribuição das mulheres. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Tudo o que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo tudo que faz parte da criação. Se todas as coisas que Deus criou são boas e devem ser recebidas, aceitas e abraçadas com gratidão, quanto mais não deveriam as pessoas ser recebidas deste modo? Homens e mulheres são bons. Se alguma coisa é criada por Deus, então somos encarregados de não desprezá-la ou jogá-la fora. Desprezar significa zombar de, desdenhar, ridicularizar, torcer o nariz ou rir de. Todos esses atos desvalorizam uma coisa, uma pessoa ou um papel e contribuição. A palavra jogar aparece autoexplicativa, mas vamos ver um de seus melhores pontos. Juntamente como atirar, arremessar e lançar fora, jogar pode significar confundir, desconcertar, complicar ou embaraçar uma questão. Acrescente a palavra fora, que pode significar tornar ausente, e você tem uma imagem da rejeição. Temo que seja isso que aconteça com muita frequência com as mulheres na igreja. Elas são jogadas de lado, sem serem bem-vindas, e assim suas vozes, seu valor e suas contribuições ficam ausentes. E ambos os gêneros permitem isso em nome da submissão. Por conseguinte, tanto homens quanto mulheres sofrem perdas de valor abrangentes. Obviamente, os homens são recebidos em posições mais elevadas de liderança, na igreja com mais frequência do que as mulheres, mas às vezes eles ficam limitados pela ausência da percepção das mulheres. Mas e nós, mulheres, somos gratas pelos homens? Nós os vemos como Deus os vê, como bons? Ou nós torcemos o nariz para o comportamento deles? Não estou falando acerca de rir juntos. É impossível não rir da comicidade dos humanos. Apenas a nossa existência declara o enorme senso de humor de Deus. Aqui estou advertindo sobre zombar e depreciar os gêneros. Aposto que isso acontece mais do que você se dá conta. Nossa indústria do entretenimento desonra regularmente os homens e sexualiza as mulheres. Permitimos que atitudes sexistas nos coloquem em uma posição em que as mulheres que se sentem desvalorizadas se ressentem contra os homens. Então, como vamos reagir a isso? Infelizmente, algumas mulheres reagirão passando para um extremo aterrador. O Divino Feminino. Ao escrever este livro, por acaso observei no Amazon que havia 2 outros títulos sendo exibidos ao lado de um dos meus livros anteriores, como sugestões de leitura. Ambos eram de autoria de defensoras da teologia do divino feminino. Uma crença em deidades femininas ou no fato de que toda mulher tem uma deusa em seu interior. Ouvi Deus sussurrar: compre o livro da direita e o da esquerda ao seu, e descubra como perdemos as vozes dessas mulheres. Ao virar as páginas e ler as anotações e perguntas, o que vi foi angústia e sofrimento. Eram 2 mulheres poderosas e influentes que foram profundamente feridas e decepcionadas pela igreja. Tive vontade de chorar por termos perdido o brilhantismo dessas mulheres, porque elas sentiam que não tinham escolha, exceto erguer uma adoração a algum tipo de deusa fora da casa de Deus. Será que as perguntas delas eram tão afiadas
que desafiaram o modo de como as coisas funcionam? Será que a inteligência delas eram tão brilhantes que elas intimidaram os líderes da igreja? Será que as vozes dela foram silenciadas na igreja por causa de uma definição exagerada de submissão ou de uma representação diminuída na redenção? Não tenho dúvidas de que essas mulheres assustaram tanto homens quanto mulheres com as suas perguntas. Talvez você nunca tenha experimentado a busca e a decepção que elas sofreram, mas eu sem dúvida passei por isso. Sei que não estou sozinha. Recebo cartas, e-mails e perguntas que repetem o tema. Diga-me novamente, porque eu tenho valor como uma filha do Altíssimo. A seguir está um trecho notável do livro A Dança da Filha Dissidente. Com suas próprias palavras, ela abre uma janela pela qual podemos observar uma experiência comum às filhas da igreja evangélica. A mulher foi a primeira a pecar e a segunda a ser criada. Ele disse. Então, ele continuou falando sobre Eva, acerca de como ela foi criada em benefício do homem, sobre como ela era indigna porque desobedeceu a Deus e ofereceu a Adão o fruto proibido. Meu coração desabou. Se eu pudesse colocar os sentimentos em palavras, eu teria dito: Deus, como você pôde fazer isso? Em seguida, a autora compartilha como ela teve dificuldades em conciliar a sua percepção de Deus com esse ponto de vista da igreja. Eu concordo. Deus nunca faria uma generalização tão abrangente e desesperadora sobre nenhum de nós, homem ou mulher. Se dissermos que as mulheres não deveriam ter oportunidades de liderança porque Eva e suas filhas são facilmente enganadas, então precisamos bater a porta na cara de Adão e seus filhos. Adão pecou conscientemente e traiu a confiança de Deus. O contraste entre a infração de Adão e a de Eva poderia ser assemelhada a diferenças entre um crime passional e um assassinato premeditado. Eva foi apanhada de surpresa. Adão sabia muito bem o que pesava na balança. Romanos 2,12 diz assim: se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. Que tipo de mundo religioso criamos para nós mesmos quando aquelas que são investigadoras inteligentes da verdade não podem encontrar resposta dentro dos nossos portões? Se não assumirmos a nossa responsabilidade e encontrarmos algumas respostas, o que acontecerá com as nossas filhas se elas ousarem a fazer essas perguntas? E que Deus ajude os homens se continuarmos neste caminho. Os homens não crescem saudáveis e fortes por meio do silêncio das mulheres. Ao contrário, os homens ficam mais fortes com o acréscimo das nossas vozes, porque o desafio da pergunta de uma filha serve para elevá-los mais alto e os que os torna mais livres. A perspectiva das mulheres moderna e refina os homens, exatamente na medida em que eles criam um ambiente para que as mulheres floresçam. Ao ler os ensaios das autoras da filosofia do divino feminino, nenhuma pergunta me apanhou de surpresa. Foram as respostas vazias que elas receberam que partiram o meu coração. Senti-me como se um mar de lágrimas de mulheres nos separassem. Vejo-as em uma praia distante e isso me entristece. Essas mulheres chamam a si mesmas de dissidentes e deusas, mas eu preferiria chamá-las de amigas e filhas do Altíssimo. As acusações delas ainda ecoam alto em meus ouvidos, pois encontrei mais verdade nas reclamações dela do que nas respostas que lhe foram dadas. Nas páginas comoventes, li muitas histórias de tristezas. Uma delas era o relato de uma ginecologista obstetra que testemunhava repetidamente as mães norte-americanas pedindo desculpa aos maridos quando o parto traria ao mundo uma menina. Como mãe de 4 filhos, essa ideia é quase inacreditável para mim. Valorizo a riqueza de ter um marido que ama as mulheres. Embora ele tenha celebrado o nascimento de cada um dos nossos filhos, ele esperava uma filha.
Quando repeti essa história para ele, ele ficou chocado. Se tivéssemos recebido uma filha dentro do nosso mundo, teríamos declarado que ela seria amada e desejada. Sem encontrar respostas, valor ou espaço para contribuição dentro dos muros da religião, essas filhas estabeleceram uma esfera de adoração fora daquilo que consideravam como uma tirania patriarcal. Em florestas e praias, elas avançaram para o que percebiam ser uma esfera mais bondosa, gentil de uma rainha divina. Espere. Não estou defendendo que sigam o caminho delas. Não escolho nem rainha delas e nem o rei irado da religião. Eu escolho o nosso Criador, o Deus Altíssimo.